Graça e paz, queridos, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um nosso momento assim especial com Deus, um momento onde nós temos a grande oportunidade de sentirmos a presença do Senhor, de ouvirmos a voz do Senhor, O tempo que o Senhor tem nos possibilitado, dia após dia, de estarmos sentindo a presença dEle, estarmos cultuando a Ele, ministrando a palavra, orando. Então é algo realmente um momento assim muito especial. Então nós louvamos ao Senhor por este tempo, E eu quero inicialmente ler um texto bíblico que Deus falou ao meu coração essa semana, Isaías 40, versículo 1, que diz assim: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É uma expressão assim muito forte, Quando Deus fala com o profeta, que ele precisava consolar o povo. Isso é algo assim importante para todos nós, como profetas do Senhor, vocês irmãs profetisas do Senhor, ter essa noção que num tempo de tristeza, no tempo de dificuldades, uma das funções mais importantes, a função profética importante, é lembrar a todos que existe esperança, porque o nosso Deus é um Deus capaz de fazer qualquer milagre, é um Deus que pode todas as coisas. Consolar o povo. Nesse tempo de dificuldade e tristeza, é tempo de nós levantarmos a nossa voz profética e proclamarmos essa verdade poderosa. Existe um Deus capaz de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos neste momento, Senhor Deus, colocar nas Tuas mãos, Pai querido, este culto que estamos realizando aqui, Pai. Que o Senhor possa ministrar a Tua palavra de uma forma poderosa aos nossos corações e que o Senhor possa, Senhor Deus, realmente se revelar a nós de uma forma especial. Venha, Senhor Deus, trabalhar de uma forma linda, de uma forma poderosa as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, Senhor Deus. Queremos realmente, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer coisas grandes, algo novo, vindo do Teu trono para as nossas vidas. Venha, Senhor Deus, falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de estar lembrando sempre do que eu falo nos nossos momentos iniciais. Estamos participando de um culto. Não é de um vídeo com qualquer outro propósito. Nosso propósito aqui é cultuar ao Senhor, é levantar a nossa voz profética, clamando e anunciando a palavra de Deus, a vontade de Deus, que todos nós possamos ter essa consciência. Você que aí está na sua casa, chame a sua família, participe conosco, entendendo cada vez mais esse propósito. Estamos participando de um culto que Deus tem nos dado o privilégio de todos os dias nos reunir para podermos ouvir a palavra dele e para podermos juntos compartilhar os nossos problemas, nossas lutas, nossos pedidos de oração e clamar ao Senhor, buscar a face do Senhor. Amém? O texto hoje, queridos, que eu gostaria de compartilhar com você se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, no versículo 1, leremos até o versículo 4. Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel.
eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Quero também compartilhar com vocês o versículo 15, desse mesmo capítulo 33. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém, queridos? Vamos, às vezes, perceber as atitudes do povo de Deus no passado, entendendo que muitas dessas são exemplos muito grandes e que às vezes a reação de Deus está absolutamente atrelada, está absolutamente ligada à ação do seu povo. Na verdade, é a reação de Deus por causa da ação do seu povo, né? E isso é uma coisa assim muito interessante. Na nossa relação uns com os outros é assim. Se eu ajo de uma forma legal com a Edilane, evidentemente a Edilane vai responder de uma forma legal, mas se eu respondo abruptamente, se eu respondo de uma forma grosseira, a reação dela comigo também vai ser da mesma forma. A nossa relação com Deus de alguma forma é assim também. Aqui, contexto aqui, Moisés havia subido no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus tinha se revelado de uma forma poderosa. Deus realmente tinha se revelado lá no Monte Sinai de uma forma grandiosa. Ocorre que, enquanto Deus estava lá se revelando a Moisés, e Moisés lá sentindo a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, a nuvem, aquele negócio grandioso, né? Aquele negócio assim poderoso. Enquanto Deus estava lá se revelando a Moisés, somente Moisés subiu lá do monte, o povo ficou embaixo, e como Moisés começou a demorar muito, o que esse povo fez? Esse povo começou a juntar as suas joias, os ouros, e fundir um bezerro de ouro, para que esse povo pudesse substituir o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, por esse bezerro de ouro. O que, na verdade, estavam ali fazendo com que esse bezerro de ouro, essa estátua, fosse o Deus, o novo Deus deles. Porque o Deus de Moisés estava lá só com Moisés, né? E Moisés estava demorando demais, é possível que talvez até Moisés tenha sido morto lá. Então eles precisavam, entre aspas, de um novo Deus. Olha que coisa absurda. Estavam tentando substituir o Deus verdadeiro por uma estátua de um bezerro. Essa era a lógica aqui deste povo. E realmente, como Deus falou lá, um povo de dura cerviz. Porque vocês imaginam, queridos, o que esse povo já havia presenciado do favor de Deus. Esse povo estava caminhando no deserto. E num tempo de deserto, um tempo muito difícil, um tempo de escassez. Mas antes de chegar no deserto, o povo estava ainda pior, lá no Egito, sendo escravos, sob o jugo pesado de Faraó. Mas eles clamaram e buscaram a Deus. E Deus ouviu o clamor deste povo e levantou Moisés, e vieram as pragas, e veio a morte dos primogênitos, e até que houve a fuga e a abertura do Mar Vermelho. Ou seja, o povo vendo isso tudo, presenciando isso tudo, experimentando de uma forma especial o favor de Deus. Mas ainda assim, esse povo não somente parou o milagre, o poder, a graça, o favor de Deus para que aquele povo não ficou só até o Mar Vermelho. Quando eles chegaram depois do Mar Vermelho, entraram no deserto, o favor de Deus continuou sobre aquele povo, né? Quando chegaram no lugar que as águas estavam amargas, Deus trabalhou para que aquelas águas se transformassem em águas possíveis de beber, água doce. Depois teve a questão do maná,
Depois teve a questão da água na rocha, ou seja, Deus se revelando àquele povo e protegendo e guardando, abençoando. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus estava se revelando a Moisés, mas estava traçando, podemos dizer assim, planos para aquele povo. Ou seja, estava lá trazendo lá os 10 mandamentos, as tábuas e tudo mais, se revelando a Moisés, e o poder que Deus estava se revelando a Moisés de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, era assim. E no entanto este povo, ao invés de ter paciência e esperar a volta de Moisés, fazendo o bezerro de ouro. Quando Deus percebe essa situação, e Moisés também, Deus falou com Moisés, pode descer, Moisés, porque o povo está fazendo uma coisa muito errada, muito errada. E Moisés chega lá e vê aquela situação, e Deus também vê aquela situação, uma situação absolutamente absurda, inaceitável, uma situação absolutamente fora daquilo que se espera de um povo que está buscando a Deus e que teme a Deus e que serve a Deus e que ama a Deus e que reconhece o favor de Deus. Completamente fora do padrão daquilo que se espera de um povo de Deus, substituindo Deus por um bezerro de ouro. Assim, queridos, foi aí Moisés intercede, aí Deus falou, eu vou descer fogo do céu e vou matar esse povo todo, não sei o que. Aí Moisés intercede de tal forma, lá no versículo 32, diz assim, Moisés diz, ora, o povo cometeu, capítulo 32, versículo 32, tornou Moisés ao Senhor e disse, olha, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ou seja, imagine Moisés com todas aquelas promessas, com tudo aquilo que ele vivenciou no Monte Sinai também, tendo que abrir mão disso tudo, mas o comprometimento daquele líder com o seu povo era tão grande. E aqui, talvez não encontro uma forma mais, um exemplo mais forte de uma intercessão, de fato se colocar naquela posição de interceder em favor de alguém. Moisés fez isso, intercedeu, de tal forma que disse a Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do teu livro. Imagina, querido, que empatia, que disposição, que amor que Moisés tinha para com aquele povo, né? Enfim, o fato é que Deus então, depois dessa conversa, vamos dizer assim, que Deus teve com Moisés, Moisés teve com Deus, Deus ouve Moisés, e aí nós vemos aqui o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos, vem Deus falando para Moisés, versículo 1, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo a tua descendência, darei. Ou seja, uma bênção. Moisés, está chegando o tempo, você vai sair daqui e vai diretamente levar esse povo para a terra que eu jurei a Abraão. Eu sou um Deus que cumpre as minhas promessas. Vocês vão tomar posse dessa bênção, porque eu jurei a Abraão que a descendência dele teria uma terra que emana leite e mel. Vocês são descendência de Abraão e, portanto, essa promessa será cumprida. Quando eu tirei vocês lá do Egito, eu falei que vocês iriam para uma terra que emana leite e mel. Então, eu vou cumprir isso. Vocês vão para a terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Moisés, imagine que no coração de Moisés está assim, glória a Deus, promessa do Senhor permanece. A intercessão que eu fiz em favor do povo está ok, está jóia.
Mas ainda mais o Senhor fala mais de uma promessa, o versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti e lançarei fora. Aí vem os nomes que terminam com eus: os cananeus, os amorreus, os heteus, enfim, esse monte de eus aí, ferezeus, heveus, jebuseus, ou seja, são todos os moradores lá da terra, a terra que o povo estava indo tomar posse. E aí Deus está dizendo: eu vou enviar um anjo à frente de vocês e junto com vocês, e ele vai fazer com que vocês venham ser vitoriosos. Vocês vão ser vitoriosos, ou seja, primeira bênção, a minha promessa vai ser cumprida, Deus está falando com aquele povo. E segunda bênção, o meu anjo vai com vocês, e vocês vão conquistar, vocês vão ser bem-sucedidos. Olha que bênção poderosa. Vem o versículo 3, como também o texto dizendo: e sobe para uma terra que emana leite e mel, para dizer de prosperidade. Prosperidade, aqui então 3 bênçãos: a promessa de Deus se cumprindo, a bênção das conquistas, de tomar posse da terra, das vitórias alcançadas, e também vem a bênção da prosperidade. Isso é boa, só tem coisa boa, só promessas maravilhosas, que Deus estava ali reforçando essas promessas para este povo. No entanto, irmãos e irmãs, a fala de Deus para Moisés não termina aí, porque Deus continua no versículo 3 dizendo: eu, porém, não subirei no meio de ti, portanto esse povo de dura serviço, para que eu não consuma vocês. Ou seja, a princípio Deus estava preocupado com este povo, e ele não queria ver de perto, às vezes, as reações desse povo, o pecado do povo. Então ele disse assim: eu vou mandar o meu anjo com vocês, não se preocupe, vai dar tudo certo, vocês vão ter tudo que eu prometi: saúde, proteção, conquistas, bênçãos, vitórias, a terra que manda leite e mel, dá tudo, e eu vou mandar um anjo com vocês. Eu não vou, mas eu vou mandar o meu anjo. Essa foi a fala de Deus. Agora, queridos, olha a reação do povo. A reação do povo me chama muita atenção, que está aqui no versículo 4. Quando o texto diz o seguinte: ouvindo o povo essas más notícias. Pergunto: más notícias? Não era a notícia que a promessa de Deus iria se cumprir? Não era a notícia da presença do anjo, da proteção, das conquistas, da prosperidade? Não era isso tudo? Parece tudo o exemplo perfeito de coisa boa. Mas o povo considerou, ouvindo o povo de Deus essas más notícias, pôs-se a prantear, ou seja, pôs-se a chorar. O pranto não é só um choro, o pranto é um choro intenso. O pranto é um choro assim, muito forte. Não é simplesmente somente lágrimas, é aquele grito, é aquela postura de quem está realmente absolutamente entristecido, porque soube de uma notícia terrível. E onde está essa notícia terrível nessa fala de Deus, querido? É que nós precisamos entender de uma forma clara que, apesar das coisas erradas que aquele povo tinha feito, e talvez até por causa das coisas erradas, eles perceberam que correram um seríssimo risco de perder tudo, por causa da besteira terrível que eles fizeram com aquela questão do bezerro de ouro. E aqui queriam demonstrar de uma forma clara qual era o lugar de Deus no coração deles. E com essa forma, queridos, deles chorarem, prantearem, é a demonstração clara. Não é suficiente as terras, não é suficiente as conquistas, não é
suficiente a prosperidade, nada disso, se Deus não for conosco. Não bastaria um anjo, não bastaria as terras, não bastaria as promessas, não bastaria a prosperidade, não bastaria as conquistas, porque o mais importante, aquilo que de fato importa, é a presença de Deus. Porque sim, a presença de Deus é que faz toda a diferença. É a presença de Deus que muda, que transforma, que liberta, que faz novas todas as coisas. É a presença de Deus. E de alguma forma, esse pranto desse povo mostrou para Deus que apesar dos erros, e sim erros terríveis, havia esperança para aquele povo. Porque ali a reação deles era: nós reconhecemos que sem o Senhor não dá. Não tem como ser feliz. Mesmo tendo terras, tendo prosperidade, tendo anjo, tendo tudo. Mas tudo sem Deus se torna nada. Amém, queridos? E esse é o diálogo depois que eu li aqui entre Deus e Moisés. Li só o versículo 15, mas é interessante o versículo 14. E o versículo 14, Deus responde a Moisés antes dele dizer. Versículo 14, respondeu-lhe: a minha presença então irá contigo, e eu te darei descanso. E aí então, versículo 15, sim, Senhor. Mais ou menos assim, sim. Porque se a tua presença não fosse comigo, não teria como a gente sair daqui deste lugar. Percebe que o diálogo é mais entendível dessa forma, quando nós entendemos que houve todo esse contexto aqui, do pranto deste povo, do quebrantamento deste povo, porque Deus havia dito que Ele não iria mais com este povo. Queridos, essa é uma verdade poderosa para as nossas vidas. Nós precisamos assimilar isso para nós. Nós precisamos assimilar essa verdade na nossa vida. Não adianta termos dinheiro, não adianta termos recursos, não adianta termos saúde, não adianta termos o que for que a gente pensar em ter. Se Deus não estiver junto, se Deus não estiver em primeiro lugar, não vai dar certo. Não seremos felizes. Entendamos que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, é mais ou menos, podemos relacionar com o tempo lá daquele povo passando pelo deserto. A pandemia é o nosso tempo de deserto. Esse tempo de pandemia podemos relacionar, é o nosso deserto. E muitas vezes nesse deserto nós erramos com Deus, porque somos seres humanos e muitas vezes falhamos. Muitas vezes falamos coisas que desagradam o coração de Deus, mesmo Deus nos trazendo até aqui. Tantos meses já se passaram, dias e mais dias, estamos nesse deserto, e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido tudo o que é necessário, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Assim, muitas vezes falhamos, pecamos, mas o Senhor continua atento com o seu olhar, seus ouvidos atentos a uma oração sincera, a um coração quebrantado. Porque nós precisamos entender de uma forma clara aquilo que aquele povo entendeu. Se Deus não for conosco, nós não vamos terminar esse deserto. Não vamos chegar lá bem. Mesmo que tenhamos tudo. Mesmo que tenhamos tudo. Mesmo que tenhamos uma casa absolutamente confortável, que o nosso salário seja muito bom,
mesmo que tenhamos carro, mesmo que tenhamos casa com piscina, mesmo que tenhamos, tente imaginar o seu ideal de felicidade, tente imaginar isso. Se Deus não estiver, não vamos ser felizes, porque é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nosso coração, nos transformando. É isso que vai fazer com que nós venhamos estar contentes. Tendo esse negócio de contentamento. É a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo, é o mover de Deus em nossa vida. Algo que às vezes o mundo não consegue entender, algo que a ciência não explica, que a razão não consegue explicar. Deus em nossa vida faz toda a diferença. É a presença de Deus que muda o nosso humor, que muda a nossa postura, que muda a nossa forma de encarar o mundo, as pessoas, os problemas. É Deus. E nós precisamos, dia após dia, entendermos isso, assimilarmos essa verdade e todos os dias continuar declarando: Ele, o nosso Deus, Ele é o meu Senhor, Ele está no trono do meu coração assentado, Ele é o meu Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não podemos abrir mão da presença de Deus, porque o tudo sem Deus se torna nada. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Amém, queridos? Receba essa palavra em sua vida, acolha essa palavra no seu coração nesta noite. Entenda o propósito de Deus ao ministrar essa palavra aos nossos corações. Não é para nos corrigir, não é para nos exortar, nada disso, é para nos dar esperança. Experimentemos dia após dia a fazer com que Deus seja prioridade absoluta na nossa vida, e nós vamos experimentar uma mudança interna, nós vamos encarar as coisas de forma diferente. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te louvar por este exemplo, Pai, que nós ouvimos a tua palavra nesta noite, Senhor. Dai-nos, Senhor Deus, a bênção de estarmos com o nosso coração quebrantado todos os dias por Ti, Senhor. Declarando o nosso amor a Ti, declarando nossa disposição em Te servir, em Te buscar, em fazer a Tua vontade, Pai. Dai-nos, Senhor Deus, a bênção de sentirmos a Tua presença, o Teu mover. Senhor, falamos como Moisés: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Nós precisamos da Tua presença conosco. Sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes e nós precisamos do Teu agir. Não vai adiantar os nossos recursos, a nossa capacidade financeira, intelectual, o nosso físico, não vai adiantar nada se o Senhor não estiver conosco. É o Senhor que faz toda a diferença. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos abraços, né? Quero mandar um abraço, forte abraço para todas as pessoas que estão ao vivo. Possível que eu não venha citar algum outro nome, né? Porque às vezes nós não conseguimos anotar todos os nomes, ou às vezes nós não conseguimos, ou às vezes não aparece mesmo o nome da pessoa aqui. Mas enfim, um abraço para Simone, para o Paulo, e para Miriam Barbosa, para o Genivaldo, para a Carmen, para a Idalice. Um abraço para a Graciele, para o Manel, para a Adriana, para a Rosângela, para o Naldo. Um abraço para a Alba, para o Obedias, para a Eliana, para o Felipe do Carmo, para a irmã Penha. Um abraço para o Fábio, para a Tereza, para a Leni, para o Alexandre. Um abraço para a Thalita, para a Sheila, para a Sônia, para a Márcia Peixoto, para o Vantuir. Um abraço para o Noel, para a Giovana, para a Glória, para a filhinha, para o Adriano, para o Pedro. Um abraço para a Lucinéia, para o pastor Jonathan. Um abraço para a Kátia, para o Antônio, para a Paola, para a Marluce, enfim. Para a Ingrid. A Ingrid também está conosco. Um abraço também para a Ingrid, enfim, para todas as pessoas que estão conosco ao vivo. Deus os abençoe. Um abraço para aqueles que estarão acessando o vídeo.
esse vídeo nas nossas redes sociais depois. Que Deus abençoe vocês e que possamos compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Essa observação aqui, minha linda, para eu ler? Como é que é? Essa observação aqui. É uma sugestão do Noel, eu anotei. Então vamos lá. Eu vou ler aqui. Eu não li até agora, então vamos lá. Vamos finalizar a live hoje, 2 minutos após o término, fazendo uma tentativa de não cortar o final da transmissão para aqueles que estão com operadoras de telefone diferentes. É isso mesmo, né, Noel? Então a sugestão é do Noel, mas acreditamos que se refere ao tempo que cada um inicia o vídeo na sua casa. O que Gilane está dizendo, escreveu aqui, Noel, que às vezes o problema não é a operadora, talvez seja o tempo que a pessoa, a hora que a pessoa acessa o vídeo, às vezes ela não dá tempo de sincronizar, podemos dizer assim. Mas nós vamos deixar mais 2 minutos então, tá bom? Bem, o pedido de oração, a Márcia informa o falecimento da Luzimar. Márcia, nossos sentimentos, né? Agradece as orações da igreja e pede oração pela família. Está orando pela família. A Miriam continua pedindo oração pelo Maurílio e a Marlisa. Marlisa mesmo. Marlisa, né? Orando pela Marlisa. A Gleice nos pediu oração também. Dilma tem nos pedido oração todos os dias em favor da Tereza, né? Vamos estar orando pela Tereza, que trabalha lá nos hospitais lá de Linhares. Vamos orar ao Senhor. Também quero pedir um pedido de oração especial para o meu tio Raimundo, que mora em Belo Horizonte, está na UTI de um dos hospitais de Belo Horizonte, tem um problema de saúde já há muito tempo, piorou muito nesses dias. Estou orando também pelo tio Raimundo, irmão da minha mãe. Oremos. Queremos, Pai querido, colocar nas Tuas mãos cada pedido de oração aqui. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a família, Senhor Deus, da Luzimar. Contempla, Pai, consola, Pai, este povo em nome de Jesus, nesse tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, Senhor Deus. Juntamente com a família da Luzimar, clamamos por todos estes, Senhor Deus, todas essas famílias que têm perdido seus entes queridos, Senhor Deus, nesse tempo de pandemia. Pai, console-os, o Teu Espírito Santo bem está consolando essas famílias em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, pedimos a Ti a bênção do Senhor para a vida do Maurílio, da Marlisa. Pedimos pelo meu tio Raimundo, pela Gleice. Clamamos, Senhor Deus, pela Tereza. Clamamos pela irmã Beth. Clamamos, Senhor Deus da glória, também pelo Sérgio, pelo José Carlos, enfim, tantas pessoas que têm chegado a nós os pedidos de oração. Nós clamamos, Senhor, abençoe-os. Venha, Senhor Deus, realmente fazer um grande milagre para a glória do Teu santo nome. Também clamamos a Ti, continuamos a clamar por aqueles que estão hospitalizados, nas UTIs e nos quartos também, nas enfermarias. Nós clamamos a Ti, abençoa-os, Pai, cura-os em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor Deus, pela nossa igreja, clamamos pelo pastor Enoque, tantas outras pessoas da nossa igreja que estão no grupo de risco, proteja-os, Pai. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos. Clamamos a Ti pela nossa economia, Senhor Deus, pelos empresários, pelos comerciantes. Pedimos, Pai, abre portas de emprego, Senhor Deus, para o Teu povo, por misericórdia. Senhor Deus, clamamos pelos moradores de rua, pelos profissionais da saúde, pelas outras pessoas, Senhor Deus, que têm também se dedicado em outras profissões, em outras áreas. Abençoa os cientistas, Pai, que eles possam, o mais rápido possível, Senhor Deus, descobrir uma forma, Senhor Deus, de um tratamento adequado contra essa doença tão terrível, e vacinas, Pai. Por misericórdia, nós pedimos a bênção do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de encerrar, gostaria de estar renovando o nosso convite
para que você esteja conosco também amanhã. Amanhã, quarta-feira, sempre desafiamos alguém da nossa igreja, o nosso convívio, para que possa estar ministrando, né? E amanhã será a nossa irmã Ingrid, lá da nossa congregação de Jardim Carapina. Vai ser com certeza uma grande bênção. Ingrid com certeza tem se preparado, tem buscado, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então eu quero desafiar a você a se fazer presente e a convidar outras pessoas para que possam estar conosco amanhã ao vivo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Enfim, bom? Um abraço. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.